Olá pessoal, faremos aqui um vídeo para resolver a primeira lista de exercício. Faremos aqui um estilo de um gabarito em vídeo. A primeira questão da nossa lista é essa daqui. Aqui estudaremos o limite de uma função f sem conhecer a lei de formação. Ou seja, não é dita aqui, não é explícito aqui a lei de formação, ou seja, a expressão matemática da função. Conhece apenas o gráfico. Aqui obteremos os limites laterais quando a variável x tende, quer dizer, se aproxima à esquerda de a. Esse a aqui vai ser, aqui é o menos 1, também, aqui é o 0, 0 e aqui o 2. Então, menos 1 à esquerda, menos 1 à direita, o 0 à esquerda, o 0 à direita, o 2 à esquerda de 2 e à direita de 2. Então, tanto à esquerda e quando o x tende à direita. Bom, considere o gráfico da função f, dado abaixo, aqui está o gráfico. Determine então os seguintes limites. Bom, para fazer análise desses limites, faremos o seguinte. Aqui eu tenho o limite da função quando x tende a menos 1. Aí vou aqui localizar o menos 1. O menos 1 está aqui. Aí eu vou pesquisar à esquerda dele, quer dizer, valores menores do que menos 1. E vou pesquisar a tendência da imagem, a suposta imagem. E o menos 1 pela direita. Então, o limite não importa se esta bolinha aqui é vazia, né, ou cheia. Vazia ou cheia diz respeito à imagem da função. Então, nesse caso, vamos fazer assim. Aqui, x, cada tracinho desse aqui é x, está se aproximando menos 1 pela esquerda. Então aqui eu vou analisar a imagem. A imagem está subindo, subindo. À medida que eu chego bem próximo de menos 1 pela esquerda, essas imagens tendem ao quê? Ao valor 1. Então, vamos colocar aqui 1, ou seja, quando x tende a menos 1 pela esquerda, o limite é 1. A imagem no ponto menos 1 não existe, porque tem a bolinha aqui vazia. Então, fizemos assim, à medida que eu vou encostando menos 1 pela esquerda de menos 1, aí eu vou vendo, né, vou percebendo aqui o comportamento da imagem. Essas alturas aqui, que representam as imagens, está tendendo à altura 1. Faremos agora a direita de menos 1. Então, a direita de menos 1, aí eu faço assim, valores de x, agora esse x tendendo a menos 1 pela direita, Esse aqui é a altura negativa, tá bom? Chega em um momento aqui é 0 e agora vai subindo, Quer dizer, eu estou aproximando menos 1 pela direita dele, Essas alturas aqui, que representam a imagem, está tendendo a 1. Então aqui também 1, certo? Então nesse caso daqui, tanto a esquerda de menos 1 quanto a direita de menos 1 tem o mesmo valor. Então nós podemos abreviar, fazer uma síntese, escrever de forma compacta da seguinte forma. Pode escrever assim, que é o limite da função f de x quando x tende a menos 1 pela esquerda é igual ao limite da função quando x tende a menos 1 pela direita. Como são iguais, isso daqui é equivalente a escrever apenas assim, limite de f de x quando x tende a menos 1. Não precisa especificar se é a esquerda ou a direita, uma vez que são iguais. Tem o mesmo valor 1. Ok? Vamos ver a letra C. A letra C diz respeito limite da função f de x quando x tende a 0 pela esquerda. 0 está aqui. O encontro dos eixos abscissa ordenada. À esquerda do 0, quer dizer, eu vou tomar valores de x bem próximo de 0, porém à esquerda, na vizinhança do 0. Então está descendo, descendo, cada vez mais essa altura aqui, quer dizer, as imagens estão tendendo o quê? A menos 1. Então aqui vou colocar menos 1. Então, à esquerda do 0,
se aproximando de zero, porém pela esquerda dele, ó. Então essa altura, tá entendendo, ó, a menos 1. Enquanto que o limite da função f de x, quando x tende a zero pela direita, a direita do zero, esse mais, a direita do zero. Então bora lá. Estou aproximando de zero, porém a direita dele, ó, essas imagens, essas alturas, cada vez menores. Cada vez menor, tendendo que a zero. Então coloque aqui, ó, zero. Então, o limite à esquerda de zero é menos 1, à direita de zero é zero. Esses valores são diferentes. Então nós vamos escrever assim, ó, não existe, ao símbolo de não existe, o limite da função f de x quando x tende a zero. Só existe o quê? Só tem significado lateralmente. Quando x tende a zero pela esquerda é um valor, certo? Quando tende a zero pela direita é outro valor. Então, como os valores são diferentes, você escreve assim, ó, não existe o limite da função f de x quando x tende a zero. Existe aqui uma descontinuidade, um salto, ó, um salto. A imagem do zero é menos 1, ó. Se fosse solicitado, f de menos 1 não existe, porque não existe altura no menos 1. Agora aqui existe, ó. Então o f de 0 existe, que é o menos 1. Aqui é essa bolinha cheia, preenchida, ok? Então bora seguir em frente. Aqui pede, na letra E, qual é o limite da função f de x, observando o gráfico, quando x tende a 2 pela esquerda. Vou localizar o 2 está aqui, ó, 2. À esquerda de 2, valores muito próximos de 2, porém à esquerda dele, ó. Vou aproximando, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, e essas alturas estão tendendo a 2, certo? Então aqui, ó, 2. Então o limite da função f de x, aqui é o gráfico da função f. Quando x tende a 2 pela esquerda, as imagens estão se aproximando cada vez de 2. Para calcular o limite, mais uma vez, não é necessário observar se é bolinha vazia ou cheia. Partiremos agora para a letra F. O limite da função quando x tende a 2 pela direita. A direita de 2. Então, mas se aproximando de 2 pela direita, ó, cada vez mais próximo de 2, ó, porém pela direita de 2. Essas alturas estão tendendo ao que? Altura 1. Então aqui é 1. Pronto. Aqui nós podemos escrever assim, ó, a imagem da função no ponto 2 é 2. Aqui, ó, observe. A imagem de 2, 2. Não observe essa bolinha vazia, eu vou na cheia, a imagem. A imagem é na bolinha. Se tiver bolinha vazia, não é imagem. Aqui não é imagem, ó. Aqui não pode ter esta preenchida e essa daqui, porque senão não seria função. Passamos linhas verticais, né? Essas linhas só pode tocar uma vez no gráfico. Se botar aqui a bolinha, fica baixo em 2 pontos, né? Isso aí não seria função. Não tenho um domínio com 2 imagens, senão isso não representa uma função, e sim uma relação. Então, como aqui é 2 e aqui é 1, então podemos escrever assim, ó, não existe, né, o limite da função f de x quando x tende a 2. Isso aqui não tem significado. O que tem significado são os limites laterais, atendendo a 2 pela esquerda, atendendo 2 pela direita. Existem lateralmente, né, mas não existe o limite quando x tende a 2. Ok? Partiremos agora para a segunda questão. Segunda questão. Esboce o gráfico da função f de r em r, dada por essa função. Essa função é sentença, ó, tem 3 sentenças. Observe que esse gráfico vale de menos infinito até menos 1,
inclusive o menos 1, essa parábola. De menos 1 a 2, excluindo menos 1 e incluindo 2, vale essa função modular. E para valores maiores do que 2, esta reta, que é uma função do primeiro grau. Uma função do segundo grau é a primeira sentença, a segunda sentença a modular, e a terceira sentença, que vale para o x maior que 2, é uma função do primeiro grau, que graficamente é uma reta. Usaremos um papel milimetrado para melhor fazer o gráfico. Então vamos lá. Então fica assim. Então, aqui o eixo das abscissas, o x, y, o eixo das ordenadas, e aqui o encontro, que é a origem. Observe, aqui eu tenho x² mais 6x mais 8. Então, para menos 1, então o f, a imagem do menos 1, significa menos 1 ao quadrado 1, mais 6 vezes x, que no caso é menos 1, né? Então aqui vai ficar menos 6, mais 8. 1 mais 8, 9, menos 6, 3. Então a imagem do menos 1, 3. Vamos marcar isso no gráfico. Menos 1 está aqui. Menos 1, então agora 1, 2, 3. Bolinha cheia. Por quê? Porque aqui tem o igual, ó. X menor ou igual a 1. Bom, como isso é uma parábola, bora conhecer os zeros da função, que no caso daqui vai ser o menos 4 e o menos 2. A multiplicação de menos 4 por menos 2 vai dar o valor de c. Então, menos 4 vezes menos 2 vai ser 8. Estou fazendo assim, ó, x² mais 6x mais 8 igual a 0. Não estou usando a forma de Bhaskara. Estou procurando dois números que multiplicar dê 8 e que a soma dê menos 6, quer dizer, o 6 com o sinal trocado, ou seja, menos 6, ou seja, menos 4 que multiplica menos 2 vai dar mais 8, ok? E menos 4 somado com menos 2, né, vai ser menos 6, quer dizer, o valor de B com o sinal trocado. Aqui é o valor de B, o valor de C, e o valor de A, que no caso é 1. Então, nós temos o seguinte, ó, f, testando aqui, verificando, né, de menos 4 vai ser menos 4 ao quadrado 16, menos 6 vezes menos 4, 24, mais 8. Então aqui eu tenho 16 mais 8, 24, menos 24, 0. Então aqui o menos 4 é o zero da função, que é a raiz desta equação. O outro é o f de menos 2, a imagem menos 2. Então ficou menos 2 ao quadrado 4, menos 2 vezes 6, menos 12, mais 8. Então 8 mais 4, 12, menos 2, 0. Então bora lá no gráfico. Aqui o menos 2, a imagem do menos 2 é 0, marca aqui um bolinha, e menos 3, e aqui menos 4. Menos 4, a imagem também é 0. Então o gráfico passa por aqui. Então, o x do vértice é justamente a média aritmética, né, das raízes. Então, menos 3. Então, bora calcular. Cadê a imagem do f de menos 3? Bora lá. Menos 3, só estou na primeira sentença. Desenhando o gráfico para x menor que menos 1. Então, menos 3 ao quadrado, 9. Menos 3 vezes 6, menos 18, mais 8. Então, 9 mais 8, 17, menos 18, que vai dar menos 1. Então, a imagem de menos 3 é menos 1. Então, menos 3, bora lá no papel milimetrado. Menos 3, menos 1, ó. Menos 1. Então, esse ponto aqui. Isso daí. Então, ele vem assim o gráfico, ó. Bora fazer com esse um gráfico. Faz assim, ó. Faz isso e sobe. Aí começa simétrico, aí vem assim, pam, 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 faz isso aí. Para aqui, ó, porque vale para valores menores do que menos 1, tá? De menos 1 para trás,
ou seja, de menos infinito até menos 1. Agora, de menos 1 até 2, exclui e inclui, vai ser essa função modular. Então, bora lá. Então, para essa função, aí nós temos, fazer o rascunho aqui. O zero está aí dentro, então vai ficar o f de zero na segunda sentença agora. O foco é esse daqui, ó. Eu estou olhando, aqui é um olhinho, ó. Eu estou olhando para a segunda sentença. O f de zero vai ser 3 meios, vai ser 0 menos 1. Então, o módulo 0 menos 1 é menos 1. O módulo de menos 1, o valor absoluto de menos 1 é 1, vezes 3 meios, 3 meios. Então, pronto. F0, 3 meios, 1, 2. 1, 2. Aqui, ó, esse cara daqui, o 0. Não impede nada a gente calcular para menos 1. Menos 1. Olha que não existe, então seria uma bolinha vazia. Para o menos 1, ele não tem igual, mas podemos calcular que nada impede, né? E depois a gente representa graficamente com a bolinha vazia. Então, menos 1. Então, vai ficar 3 meios, fica menos 1 no lugar de x, menos 1, menos 1. Então, vai ficar 3 meios. Agora, quanto é menos 1, menos 1? Menos 2. Módulo de menos 2, 2. Né? Aqui simplifica e aqui fica 3. Então, de menos 1, 3. Agora seria uma bolinha, ó, vazia. Mas só que coincide com a bolinha cheia, ó. Então, ele passa por aqui. Então, bolinha cheia com bolinha vazia, bolinha cheia. Passa aqui. Nada impede a gente calcular. Vamos calcular para 1. Porque 1 está entre menos 1 e 2. Então, f de 1. Então, fica 3 meios. Vai ficar 1 menos 1. Ora, 1 menos 1, 0. 0 vezes 3 meios, 0. Então, aqui eu tenho, ó, uma. No 1, a imagem é 0. E no 2, para terminar, quanto é? F de 2. Então, vai ficar 3 meios, 2 menos 1. X é 2. Então, 2 menos 1, 1. 1 vezes 3 meios, 3 meios. 3 meios. Então, aqui, ó, 2 dá 3 meios. 3 meios quer dizer 1,5. Está aqui. 3 meios. Bacana. Aqui vamos ligar agora. Então vai ser assim, ó. Este, ligando aqui assim, pá, venha e faz isso. Pronto. Para aqui. Depois de 2, quem comanda é a terceira sentença. Que isso aí é uma reta, né? Então, para valores maiores ou igual a 2. Para 2, vamos calcular aqui. F de 2. Para a terceira sentença, tá bom? Foque aqui agora, ó. Terceira sentença. Então, vamos lá. F de 2 vai ser menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 6, ou seja, 2. F de 2 é 2. Agora eu vou representar com a bolinha vazia, ó. F de 2 é 2, ó. Bolinha vazia. Por quê? Porque aqui, ó, só tem x maior que 2. Então, bora para cá. Se eu calcular o f de 3, quer dizer, a imagem, quando x for 3, substitua aqui. Ó, estou calculando assim, f de 3, substitua aqui agora, ó. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 6 dá quanto? 0. Certo? Então tá aqui, vamos marcar aqui agora. Então eu tenho 3 é 0, tá aqui. Como essa estrutura de primeiro grau graficamente é uma reta, e para desenhar uma reta só precisa de 2 pontos, acabou. Então pronto. Então vamos ligar daqui, ó. Pegar aqui e ligar. Daqui para cá. Pronto. Tá aqui o gráfico, certo? É um gráfico até então contínuo, mas chega no 2 aqui, existe uma descontinuidade, certo?
existe uma descontinuidade, existe um salto. Então aqui não vai existir limite, né? O limite indeterminado, como eu já falei para vocês, graficamente representa, na forma indeterminada 0 sobre 0, graficamente representado por uma bolinha, né? Um furo, bolinha vazia, um furo. Aqui não, aqui existe um salto. Então não vai existir limite, ó, no ponto 2, no x igual a 2. Né? O que vai existir é limites laterais. Os limites laterais existem. Então é isso daí. Então a primeira questão só pede isso daqui, para desenhar o gráfico. Certo? Agora, primeira letra A. Primeiro item A. Agora vamos ver o item B. Determine os seguintes limites referentes à função do item anterior. E podemos responder essa questão observando a estrutura, a lei de formação ou o gráfico. Podemos fazer isso tanto observando o gráfico, como nós fizemos na primeira questão, como também observando apenas a lei. Vou fazer das duas formas. Bora lá. O que ele pede? Aqui pede o seguinte, ó. Calcule o limite da função f de x quando x tende a menos 1 pela esquerda dele. Então, localizando menos 1, está aqui, ó. A esquerda vai ser 1, 2, 3 e a direita também. Então, a esquerda vai ser 3, a direita vai ser 3. E podemos concluir que aqui é 3. Por quê? Porque os limites laterais são iguais. Então, podemos zipar, quer dizer, abreviar apenas com essa escrita, ó, simplificar assim. Quando nós escrevemos assim, subtende-se, né, que existe o limite quando x tende a menos 1 pela esquerda e pela direita e são iguais. Fechou. Pronto. Agora bora para cá. Tendendo a 2. Quando tende a 2 pela esquerda de 2, ó, aproximando de 2, porém, à esquerda de 2, ó. Então ele tem a altura o quê? 3 meios. 3 meios. Então aqui vai ser 3 meios. À esquerda de 2. E à direita de 2, vou aproximar x à esquerda, à direita de 2. Então, à direita de 2, ó. Se aproximando cada vez mais. Esses tracinhos que eu estou desenhando, que são as alturas, está tendendo o quê? A 2. Então, isso aqui, 2. Pronto. A esquerda de 2 tem altura tendendo a 3 meios. E a direita de 2, aqui está o 2. A direita de 2 está tendendo a 2. Então, como os limites laterais, aqui é tendendo a 2 pela esquerda, tendendo a 2 pela direita, são diferentes, não são iguais, então concluímos que aqui, ó, não existe, não tem significado para essa expressão. Beleza? Por outro lado, não analisando o gráfico, vamos analisar agora a expressão. Assim, ó, limite da função f de x quando x tende a menos 1 pela esquerda, né? Aqui eu tenho esse camarada daqui, essa primeira expressão, vem de menos infinito, certo? Vem de menos infinito até menos 1. Até menos 1 eu pego esse. Essa segunda expressão, ele vem de menos 1 não inclui e o 2 inclui. Então o intervalo é esse, ó, de menos 1 até 2. Beleza. A terceira sentença vai ser de 2 aberto e vai para mais infinito. Ok? Então, aqui eu pego essa expressão para valores de x tendendo a menos 1 à esquerda dele. Eu estou fazendo aqui a esquerda de menos 1. Então é justamente esse daqui, ó. Então eu pego a expressão. Então eu vou pegar limite da função quando x tende a menos 1 pela esquerda. Aí eu pego agora, faço x ao quadrado mais 6x mais 8. Quando x tende a menos 1 pela esquerda. Essa simbologia agora à esquerda não vale mais para nada.
né? Teve valor aqui, para a gente escolher que sentença que vamos escolher. A primeira sentença, a segunda ou a terceira, escolhemos a primeira, porque justamente a primeira tende à esquerda de menos 1. Né? Então pronto, a partir daí vamos utilizar só o menos 1. Então menos 1 ao quadrado 1, menos 6, mais 8. 8 mais 1, 9, 9 menos 6, 3. É o que nós já obtivemos aqui. Esse daqui, 3. Certo? Sem observar o gráfico. Vamos mais adiante. E vem cá. E essa letra B, que a gente faz assim, é o limite da função f de x quando x tende a menos 1 pela direita dele. Então a direita de menos 1 é aqui, Aqui eu tenho a direita de menos 1, a minha direita. Aqui é a direita de menos 1. Então eu pego essa expressão. Então ficou 3 meios, assim, limite, aí vem agora 3 meios de x menos 1, quando x tende a menos 1 pela direita. Mais uma vez, esse mais aqui não significa mais nada. Significou aqui para a gente pegar essa expressão, ou seja, x tendendo a menos 1 pela direita, que é essa expressão. Certo? Então agora a gente substitui menos 1. Então ficou 3 meios. Quando a gente vai substituir o valor, não escreve mais o limite. 3 meios de menos 1. No lugar de x eu botei menos 1. Então ficou 3 meios, menos 1, menos 1, menos 2. Modo de menos 2, 2. Simplifica com 2, ficou 3. Então desse mesmo resultado, tanto a esquerda quanto a direita tem o mesmo valor. Certo? Por isso que nós escrevemos que existe o limite de f de x quando x tem menos 1 é igual a 3. Porque a esquerda e a direita têm o mesmo valor. Beleza. Vamos para a letra D. A letra D, aqui foi a A, aqui foi a B, a letra C, aqui o limite da função f de x quando x tende a menos 1, quando são iguais, então aqui a gente representa por 3. Vamos mais agora. Vai ficar assim, letra D. Aí fica o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda. Então 2 pela esquerda, aí 2 pela esquerda, de 2 é a mesma função, que é essa sentença. Então eu tenho menos 1 tendendo a 2 pela esquerda. A esquerda é de 2, se aproximando de 2 pela esquerda de 2. Certo? Então vamos pegar a mesma expressão. Então ficou aqui limite. Ficou escuro o vídeo porque aqui em casa faltou energia. Salvador acontece essas coisas também, viu? Então vamos lá. Então ficou limite, aqui ficou 3 meios, porque essa expressão também vale para a esquerda de 2. Aqui é a direita de menos 1, a esquerda de 2. Aqui é a esquerda de menos 1. Então aqui ficou agora limite, aqui é x agora tendendo a 2 pela esquerda. Esse esquerda já escolhi a expressão, agora vou deixar o x saborear esse 2. Então, não escrevo mais o limite, vai ficar assim, 3 meios de 2 menos 1. Então ficou 3 meios. Porque 2 menos 1, 1. 2, 3 meios, 3 meios. Já obtivemos aqui anteriormente, que foi esse 3 meios. Bacana. Agora, faremos a letra E. Então, a letra E diz respeito ao limite da função quando x tende a 2 pela direita. Então vai ficar limite de f de x quando x tende a 2 pela direita. A direita de 2 é essa expressão daqui, a direita de 2, tendendo a 2 à direita dele, tá vendo? Aqui é esquerda, aqui é direita. Esquerda, direita, a direita de 2. Então eu vou pegar essa expressão. Então aqui, pronto, chegou a energia. Vamos mais. A vida segue. Então aqui eu vou pegar limite, aí vem agora de menos 2x mais 6
quando x tende a 2 pela direita. Esse sinal aqui já não precisa mais de nada, essa simbologia aqui, que é a direita de 2, já escolhemos, que só é para escolher. É a primeira, é a segunda ou a terceira sentença? É a segunda ou a terceira, escolhemos a terceira, que é a direita de 2. Então agora deixa 2 saborear aqui, vai ficar menos 4, que é 2 vezes menos 2, mais 6, que vai dar 2. Que já, mais uma vez, ó, já obtivemos aqui. Pronto. Então a letra F, aí pergunta, qual é o limite da função f de x quando x tende a 2? Não tem significado, né? Porque a esquerda deu 3 meios e a direita deu 2. Então isso aqui, ó, não existe o limite da função. Ou seja, nesse caso dá um salto, né? Não é uma bolinha vazia, como os limites na forma indeterminada, é que deu um salto. Aqui, ó, mais uma vez, ó, aqui deu um salto, né? Uma descontinuidade nisso aí, está desconexo. Ok, isso aí é a resolução da segunda questão. Partiremos agora para a terceira. A terceira questão pede para a gente calcular os limites. Todos esses 3 limites que estão aqui, né, A, B e C, estão na forma indeterminada. Determinada, esse aqui, esse 0 sobre 0. Aí faremos o quê? Faremos as contas para fazer o que? Levantar a indeterminação. Se você substituir o valor 1 aqui, vai ficar assim, ó, 1 ao cubo 1, menos 8, menos 7, mais 14. No lugar de x coloquei 1. Então aqui ficou 1 ao quadrado, 1 vezes 5, 5, mais 4, menos 9. Somando os positivos, aqui eu tenho 14 mais 1, 15. Os negativos, 8 mais 7, 15. Aqui eu tenho 5 mais 4, 9, menos 9. Então aqui vai dar 0 sobre 0, que é a forma indeterminada. Ó, eu não vou fatorar esse polinômio por completo, né? Eu só vou identificar o fator que está zerando. Se ele está zerando para o x igual a menos 1, é porque aqui existe o x menos 1, um fator, e da mesma forma o denominador existe o x menos 1. Bora agora procurar esse fator x menos 1. Então nós vamos usar o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Então a gente vai utilizar aqui o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Acho mais simples, Ruffini, do que fazer a divisão. Tipo assim, ó, x cubo menos 8x quadrado menos 7x mais 14, né, dividido por x menos 1. Aqui vai dar, como aqui é fator, então aqui o resto vai dar 0 e aqui eu vou ter um quociente. Então obter esse quociente por Briot-Ruffini, eu particularmente acho mais simples, porque aqui existe mais elementos, então existe mais possibilidade de erro, né? Então a gente vai fazer o seguinte, bora utilizar o Briot-Ruffini. Então para o numerador, aqui n de numerador, então vamos fazer aquela estruturazinha, vamos preencher do grau maior para o grau menor de forma consecutiva, sem saltar nenhum. Do x cubo o coeficiente é 1. Do x quadrado o coeficiente é menos 8. De x é menos 7. Menos 7. E o termo dependente é 14. Aqui é o valor que está anulando. Aqui a gente repete. Então vai ficar 1 vezes 1, 1. Presta atenção, ó. 1 vezes 1, 1. Menos 8, menos 7. 1 vezes menos 7, menos 7. Com menos 7 vai dar menos 14. 1 vezes menos 14, menos 14. Mais 14, 0. Pronto, isso aqui é o quociente, ó, é o Q de x. Esse que, nesta forma tradicional, nós íamos obter aqui o Q de x. Eu botei 0 aqui, mas não é. Esse aqui é representado por... Aqui é grau 3, aqui é o grau imediatamente. Isso aqui é grau 3, aqui é grau 2. Então, o Q de x vai ser x quadrado menos 7x menos 14. Beleza? É o que sobra, que é aqui o quociente. O denominador, que eu estou chamando aqui de D, vai ser de x quadrado.
o coeficiente é 5. De x é 4. Termo independente, menos 9. Se é grau 2, tem 3 entradas, 1, 2, 3. Se é grau 3, tem 4 entradas, 1, 2, 3, 4, porque a gente conta com o termo independente. Aqui é o valor que está anulando, que é o 1. Esse 5 desce, ó. O que tiver aqui desce. 1 vezes 5, 5. Mais 4, 9. 1 vezes 9, 9. Menos 9, 0. Claro que é obrigatório, né? É obrigatório de ter aqui o 0, né? Que é justamente o resto. Então o limite vai ficar assim, ó. Limite, a gente escreve assim limite, ó. Não deixa de escrever limite não. Só deixa de escrever o limite quando você vai substituir o valor. Então aqui é x tendendo a 1. Então aqui vai ficar o x menos 1, que multiplica esse daqui, ó, que é x quadrado menos 7x menos 14. Aqui esse é o x menos 1. Aqui está transformando, né, está colocando a função de forma indeterminada, esse valor daqui, que a gente vai simplificar. Então, o que multiplica esse daqui, que vai ser, aqui é de grau 2, aqui é de grau 1. Então, vai ficar 5x mais 9. Então, aqui, ó, simplifica, ó. Então, fica agora limite, ainda escreve limite, ó. E agora repete, x quadrado menos 7x menos 14, 5x mais 9, quando o x tende a 1. Essa daqui é doentinha para o x igual a 1, mas essa não, certo? Então aqui eu tenho, agora substitui o valor 1, aí não escreve mais limite, vai ficar 1 ao quadrado 1, menos 7, menos 14. 5 vezes 1, 5, mais 9. Então aqui vai dar 7 com 14 dá 21, vai dar menos 20. Menos 20, e aqui vai dar 9 mais 5, 14. Podemos simplificar? Sim, então simplifica. Por 2 dá 10. Por 2 dá 7. Então aqui eu tenho menos 10 sétimos. Pronto. Cadê o limite dessa função? Hein? Cadê o limite dessa função quando x tende a 1? Vai ser o quê? Menos 10 sétimos. Isso aqui é a imagem? Não, é o limite. Então, nesse gráfico, o ponto P é 1 e menos 10 sétimos, isso não pertence ao gráfico F. Isso graficamente representa uma bolinha, ó, vazia, certo? Então isso aqui não é imagem, aqui é limite, né? Isso aqui é uma suposta imagem, quer dizer, uma estimativa da imagem. A imagem é tão próxima, né? À medida que você deixa x tender a 1, a imagem fica muito próxima desse valor daqui, certo? Aqui é o limite. Então a imagem, essa aqui não é imagem, mas fica tão próximo de menos 10 sétimo à medida que você deixa x tender a menos 1. Agora, em 1 não existe imagem. Então, é justamente, ó, graficamente, ó, é uma bolinha vazia. Letra B. Aqui também nós podemos fatorar, né? Usar o método de fatoração, né? Os produtos notáveis. Aqui mesmo nós podemos fazer a cubo menos b cubo. Isso aqui é a menos b que multiplica a quadrado mais ab mais b quadrado. Podemos fazer isso. Aqui é diferente de quadrados. Podemos fazer isso, ó, que é a quadrado menos b quadrado, a fatoração. Então vai ser a menos b, o produto da soma pela diferença, ó, a mais b. Podemos fazer isso. Ou então utilizar Rubri ou Ruffini. Tá? A gente pode fazer isso daí. Então, se fosse fazer por aqui, seria o x cubo menos 4 cubo, porque 4 cubo dá 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, aqui seria o x menos 4. Aqui é o x quadrado, mais 4x, mais 16. Aqui fica 16, que é a base 16 com potência 2, fica 4 ao quadrado. 4 ao quadrado e aqui x quadrado. Então aqui
o A é o quadro, vai ficar 4 menos x, que multiplica 4 mais x. Pode ser isso aí. A gente vai simplificar esse com esse. Ó. Então ficaria o quê? Menos 1. Pode ser dessa forma. É? Ou utilizar Brio-Ruffini. Utilizando Brio-Ruffini seria assim. Ó. Aqui eu tenho x ao cubo menos 64. Coeficiente de x ao cubo 1. De x quadrado não tem é 0. De x não tem é 0. E aqui menos 64. Termo dependente. O que é que anula? É o 4. Então aqui 1 desce. 4 vezes 1, 4. Mais 0, 4. 4 vezes 4, 16. Mais 0, 16. 4 vezes 16, 64. Positivo. Menos 64, 0. É justamente isso aqui, ó. Aqui é grau 3, aqui é grau 2. Ó, o que sobra é isso aqui, ó, o quociente. Ó, 1 ao quadrado, quer dizer, aqui vai ficar x quadrado, 1x quadrado, 4x mais 16, são esses daqui. Percebe? E esse daqui, como é que a gente faz? O denominador. Aqui foi o numerador, ó. Numerador e aqui o denominador. Então aqui, de ordem decrescente. Então começa com o x quadrado. Então menos 1, que é o coeficiente. O x aqui não tem. Vou botar para cá para você enxergar. Aqui o x quadrado, o coeficiente é menos 1, tem que ser de forma decrescente consecutiva. Cadê o de x? Não tem, é 0. E o termo independente que é 16. Cuidado, hein? Primeiro x quadrado, depois x. Coeficiente de x quadrado, coeficiente de x, termo independente. O 4 que é o valor que está anulando. O menos 1 desce. Então 4 vezes menos 1, menos 4. Mais 0, menos 4. 4 vezes menos 4, menos 16. Mais 16, 0. Então esse camarada aqui vai ser, esse coeficiente vai ser menos x menos 4. Camarada aqui. Então menos 1, o 0 e 16. O 4. Então ficou 4 vezes menos 1, menos 4. Mais 0, menos 4. Certo? E aqui eu tenho agora é o que sobra. Aqui é porque eu boto em evidência, ó, o menos 1. Vai ter um menos 1 em evidência. Mas aqui seria o menos x menos 4. Quando bota em evidência, né, o menos, ó, menos em evidência vai ficar o quê? É o 4 mais x, que é justamente isso. Ó, é o que sobra. Esse daqui, que vai ser eliminado junto com esse, ó. Vai ficar esse sobre esse daqui, que é o menos 4 mais x. Porque esse dividido por esse dá menos 1. Você observou que aqui esse é o oposto desse? Aqui é x menos 4, aqui é 4 menos x. Então vai ficar assim, ó. Vamos lá. Aqui é igual ao limite. Então fatorando aqui. Então vai ser o x menos 4, que multiplica x quadrado mais 4x mais 16. E aqui vai ficar o 4 menos x, que multiplica o 4 mais x, quando o x tende a 4. Então, mais uma vez, ó, aqui é x menos 4, aqui é 4 menos x. Aqui eu vou simplificar isso por esse. Então aqui vai dar menos 1, não vai dar 1, porque aqui esse é o oposto desse. Aqui como se tivesse assim, ó, 5 e aqui menos 5. Então este simplificando por esse vai dar menos 1. Ok? Então vamos lá. Limite menos, agora vai ficar o x quadrado mais 4x mais 16 sobre 4 mais x, quando o x tende a 4. Agora não vai ter mais nenhum problema, então substitui. Menos, ó, menos, vai ficar 4 ao quadrado 16, mais 4 vezes 4, 16, mais 16. E aqui 4 mais 4, isso aqui. Isso aqui vai ficar menos 3 vezes 16, certo? Porque 1, 2, 3, 3 vezes 16. E aqui vai dar 2 vezes 4. 2 vezes 4. Então, esse 16 por 4 vai dar 4. E agora vai ser igual. Aqui vai dar... Ah, não, mas poderia fazer assim, ó, 16 por 4, 4. 4 por 2, 2. Certo? Vezes menos 3, menos 6. Pronto. Então, o ponto P,
que é 4 menos 6, não pertence ao gráfico da função. Então, o limite é menos 6. A imagem dessa função no ponto 4 não existe. Não existe. Né? Então, menos 6 significa uma estimativa da imagem. Tá? Então, o limite é menos 6. À medida que você se aproxima de 4, tanto pela esquerda como pela direita, mais próximo de menos 6 você terá. Letra C. Aqui não é mais polinômio. Ó. Então eu não posso usar nem essa divisão, ó, essa divisão nesse formato, e nem Brillouin-Ruffini. Nem a divisão tradicional, nem Brillouin-Ruffini. Aqui eu vou ter que fazer a seguinte ginástica. Ó. Quando você substitui o 5, para você identificar que realmente é um limite na forma indeterminada, vai ficar 4 menos 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Raiz quadrada de 16, 4. 5 ao quadrado, 25, menos 25. Então aqui vai dar 0 sobre 0. Então está na forma indeterminada. Então vamos buscar o fator que está anulando. O fator que está anulando é justamente o x menos 5. Ó, é o que está anulando. Então, podemos garantir tanto no numerador existe um x menos 5, quanto no denominador que existe um fator x menos 5. Então, aqui a ginástica é o seguinte, ó, vai ficar limite, aqui vai ser 4 menos raiz quadrada de 3x mais 1 sobre esse x quadrado menos 25, fazendo por diferença de quadrados, podemos obter o quê? Aí você pode fazer por Brillouin esse daqui, o de cima não, mas esse aqui pode fatorar. Mas fatorando um produto notável, que é o produto da soma pela diferença, então nós vamos ter o seguinte, ó, vai ser x menos 5 e o x mais 5. Aqui já apareceu, ó, o tal do x menos 5. E no numerador, faremos como? Faremos a seguinte, ó, nós chamamos isso aqui de conjugado. Conjugado você vai multiplicar e dividir pelo conjugado, para não alterar, ó, 3x mais 1. Se aqui é menos, a gente bota mais. Justamente para utilizar isso, ó. Aqui é A menos B, então a gente multiplica por A mais B. Então aqui é como se fosse o A e aqui o B, certo? A menos B, então aqui ficou o A mais B. Então divide para não alterar. Se multiplicou, divide para não alterar. Ou seja, isso aqui é um artifício aritmético, a gente resolver. Porque agora eu vou ter o produto da soma pela diferença. Então, o produto da soma pela diferença, vou pegar esse elevado ao quadrado. Então, aqui, no caso aqui é o 4. 4 ao quadrado. E o B, e aqui está em uma forma de raiz. Quando a gente eleva ao quadrado, a raiz desaparece. Né? Vamos simplificar. Então, quando o x aqui tende a 5. Ó. Veja só, limite. Ainda escreva, por favor, o limite. Ó. Vai ficar o quadrado do primeiro, 4 ao quadrado 16, menos o quadrado do segundo. Ou seja, pegar essa raiz e elevar ao quadrado, então vai ser o quê? 3x mais 1. Então aqui vai ficar o x menos, repete, ó, x menos 5, o x mais 5, e aqui o 4 mais raiz de 3x mais 1. Ok? Quando o x tende a 5. Melhorando isso aí, essa álgebra, fica limite, olha a expressão melhorada, ó, vai ficar 16 menos vezes mais menos, menos vezes mais menos, 16 menos 1, 15, menos 3x, certo? E aqui repete, o x menos 5, o x mais 5, beleza? E 4 mais raiz de 3x mais 1. Então, todas as vezes que tiver raiz assim, ó, vamos multiplicar e dividir pelo conjugado. O conjugado é, se aqui for menos, bota mais, se aqui for mais, bota menos. Limite, continuando. Aqui eu posso botar
o 3 em evidência. Então, 3 em evidência vai ficar agora 5 menos x. Então, 5 vezes 3, 15. E 5 vezes menos x menos isso aqui. Porque agora ele apareceu. Não apareceu esse x menos 5. Apareceu o oposto. 5 menos x. Não tem problema. Então, vai ficar x menos 5. Mais uma vez, repetindo. Ó, isso. Ctrl C, Ctrl V. Ó, x mais 5. Que multiplica. 4 mais raiz de 3x mais 1. Beleza. Agora chegou o momento, ó, da gente, ó, creu, simplificando. Só que aqui é 5 menos x e aqui é x menos 5, oposto. Tá? Imagine se o x fosse 2, aqui seria 5 menos 2, 3, e aqui seria 2 menos 5 menos 3. Então, esse simplificando com esse, eu ganho aqui, ó, menos 1. Então, aqui vai ficar igual ao limite de menos 3, que vai ficar menos 3, o x mais 5, que multiplica, ó, 4 mais raiz de 3x mais 1. Isso quando o x tende a 5. Deixa agora, aqui é todo, né? X mais 1. Deixa agora o x saborear o 5. Então vai ficar menos 3, 5 mais 5, 10, que multiplica 5 vezes 3, 15, mais 1, 16, raiz quadrada de 16, 4, 4 mais 4, 8. Isso daí. Não simplifica, então aqui vai ficar menos 3 sobre 80. Então, simplificou, deu menos 1, beleza. 5 mais 5, 10, e aqui vai ficar 4 mais 4, 8. Então, 8 vezes 10, 80. Isso daí. Mais uma vez, a interpretação é que o ponto 5 menos 3 sobre 80 não pertence ao gráfico da função. Né? O limite nos ajudou aqui a obter uma estimativa da imagem. Então, esse número é tão esse número à medida que x tende a 5. Se você pegar uma máquina calculadora, né? Pega uma máquina calculadora e substitui, pega uma máquina calculadora assim, né? Não vou fazer aqui não, mas pega uma máquina, pega aqui 5, bota 5.1 aqui, né? 5.1 aqui, você vai obter valor aproximadamente esse. Por quê? Vai ficar menos 3 dividido por 80. Quanto é que dá? Vai dar esse valor. Ó. Vai dar igual a menos 0,0375. Né? Menos 0,0375. 375 décimos de milésimo. Quer dizer, décimo, centésimo, milésimo. Décimo de milésimo. Então, negativo. 375 décimos de milésimo. Se eu colocar aqui, ó, nessa expressão, eu falei que não ia fazer, mas vou. Aqui eu vou botar 4, ó, 4 menos raiz quadrada. Aí eu vou colocar 3, vou botar 5.01. Pronto. Então eu vou adotar o valor 5,01, que é muito próximo de 5 à direita dele. Beleza. Então bora lá. 3 vezes é o 5.01 mais 1, fecha. Isso daqui, mais 1, é igual. Dividido por 5.01 ao quadrado menos 25. Fechou aqui, ó, que é igual. Olha o valor. Veja só. Deixa eu botar aqui na tela para você visualizar. Ó, esse valor daqui, ó. Aqui deu menos na máquina. Ao substituir esse valor 5.01, que é muito próximo de 5, porém à direita, você poderia escolher também o 4,99, que é muito próximo de 5 pela esquerda. Né? Na máquina, o resultado deu isso aqui, ó, menos 0,037444. Né?
Então aqui ficou menos 0,0375, aqui ficou menos 0,0374, né? Quer dizer, muito próximo de 5. Se você, isso aqui, vai brincar mais um pouco, ó. Isso aqui eu botei o x igual a 5,01. Deixa eu colocar 5,001, que é muito mais próximo de 5. Então esse número vai ficar, o número obtido aqui na máquina, vai ficar muito próximo desse daqui, ó, que é esse resultado. Vamos ver? Bora lá. Então vamos lá de novo, ó. 4, vou pegar aqui de novo, ó. Vou pegar, colocar aqui, já coloquei o 5,01 e agora a ideia é colocar o 5,001, que é mais próximo de 5. Então bora lá na máquina. Então vamos lá. 4, botei 4, menos raiz quadrada. Essa raiz quadrada aqui, ó. 4. Aí vai ficar 3, que multiplica 5,01. Não, foi assim, 5,01 mais 1, fecha, que é igual. Vou dividir agora por 5,001 ao quadrado, né, menos 25, fecha. É igual. Olha quando deu na máquina. Na máquina, deu isso daqui, ó. Então, para esse valor daqui, deu na máquina, ficou menos 0,03749, ó. No lugar de 44, ficou 49. Aproximando o que? Quase, ó, 50, ó. 49, 50, ó. Isso daí. Então, fica assim, ó. À medida que você fica próximo de 5, o resultado fica muito mais próximo desse valor daqui. Desse camarada aqui, ó. Beleza? Pronto. A terceira questão está respondida. Vamos partir agora para a quarta questão. A quarta questão é para estudar a continuidade de uma função. É um ponto. Aí vem a definição da função. Quando é que uma função é contínua num ponto? É quando existe a imagem no ponto, quando existe o limite no ponto e quando a imagem é igual ao limite. Isso que é a definição de uma função contínua. Aqui, determine o valor de k para que a função dada abaixo seja contínua no ponto cuja abscissa é igual a 4. Que na verdade vamos procurar um k de forma adequada, né? De forma que venha a dar continuidade no gráfico, para não ficar um salto, né? Então, vamos ter que calcular o limite da função, a imagem no ponto. Primeiro, existe a imagem, né, da função no ponto A. O ponto A é o 4. Então, A é igual a 4. Muito bem. Aí, vamos calcular essa imagem. Primeiro, então vamos fazer assim. Primeiro, a F no ponto 4. Precisa existir essa imagem. Aqui está dizendo que x é maior que 4. Então aqui eu tenho 4, ó, bolinha aberta para lá. Então aqui eu só estou calculando aqui a direita de 4, ó. Aqui eu tenho o 4. Então essa daqui você usa essa sentença para valores, né, de 4 a menos infinito. Então aqui mais infinito e aqui menos infinito. Então a esquerda de 4. Então, mas aqui tem igual. Então vou calcular a imagem no igual. Então vai ficar f de 4. Então, vamos lá. Vai ficar 4 ao quadrado mais 3k vezes 4, que tem um x aqui, tá? Mais 2. Então ficou 4 ao quadrado 16, mais 2, 18. Então 18 mais 3 vezes 4, 12. Então ficou 12k. Essa é a imagem. Essa imagem tem que ser igual ao limite. Então, segundo passo. Limite da função quando x de a 4 pela direita. Então, a direita eu tenho aqui
Essa daqui é uma função contínua, então o limite é o próprio valor, né, a própria imagem. Aqui não, aqui tem uma descontinuidade no ponto 4, por isso que eu não adoto o valor de 4, porque aqui eu tenho 4, raiz de 4, 2, 2 menos 2, 0. 4 vezes 2, 8, 8 menos 4, 4, raiz de 4, 2, 2 menos 2, 0. Então aqui eu vou calcular o limite. Então aqui vai ficar o limite, aqui está dizendo, ó, 4 pela direita, a direita de 4 é aqui, ó, a direita de 4. Próximo de 4, porém a direita, ó, a direita, né? Não é a esquerda, a direita de 4. Então isso aqui a gente vai escolher essa expressão. Aí ficou raiz de 2x menos 4 menos 2, raiz de x menos 2. Isso quando x tende a 4. Esse mais aqui, ó, essa indicação que é a direita, não precisa mais, porque nós já escolhemos a sentença. Então fica assim. Agora, substituindo aí, como vocês já viram, eu coloquei da 0 sobre 0. Então vamos levantar a indeterminação. Então vamos, no caso do exercício anterior, ao conjugado. Ó. Então vou multiplicar pelo conjugado e dividir. 2x menos 4 mais 2 e vou dividir para não alterar. Então isso aqui é um artifício algébrico, ó, para eliminar essa raiz, utilizando aquele produto notável, né? O produto notável vai ser, aqui eu tenho a menos b, vou multiplicar por a mais b para obter o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como o primeiro aqui tem uma raiz, quando ele leva o quadrado, se foi. E resolvi o numerador. E o denominador você vai fazer assim, ó. Aqui eu tenho raiz de x, aqui é menos, eu boto mais 2, raiz de x mais 2. Quando eu multiplicar esse vezes este, a raiz vai desaparecer. Continua aqui. Mas quando eu fizer esse vezes este, a raiz também vai desaparecer. E vamos obter o fator, né, x menos 4. É o que está zerando. Por que deu 0 sobre 0? Porque existe tanto no numerador o fator x menos 4 e o denominador também x menos 4, para depois a gente, ó, simplificar. Bora lá. Então vamos lá. Vamos multiplicar agora. É igual, então, multiplicamos e dividimos pelo conjugado, multiplicamos e dividimos pelo conjugado. Se aqui é menos, lá é mais. Se aqui fosse mais, seria aqui menos. Fica assim, ó. Porque é justamente isso, aqui é menos, aqui mais. Quando for mais, bota menos, complementa para a gente obter justamente isso daqui, ó. Justamente isso daqui. Vamos para cá. Então fica limite. Aí fica. Esse vezes esse vai ser o quadrado primeiro, 2x menos 4. Quer dizer, a raiz ao quadrado fica 2x menos 4 e o 2 ao quadrado fica menos 4. Isso tudo aqui vai multiplicar por raiz de x mais 2. Agora, esse vezes esse vai ser o quadrado primeiro, raiz de x ao quadrado, x. Claro que o valor é positivo, então x. Então vai ficar x menos 4. Ó, o menos 4 já apareceu aqui, tá vendo? O quadrado desse, porque aqui eu tenho diferença e aqui tem a soma. Então o quadrado é primeiro e o quadrado é segundo. E aqui continua. Vai ficar raiz de 2x menos 4 mais 2. Quando x tende a 4. Então vai ficar aqui limite. Melhorando aqui, vai ficar 2x menos 4 menos 8. Que multiplica o raiz de x mais 2. Escrevendo aqui uma só fração, ó. Então eu botei os parênteses. Aqui x menos 4, ó. E aqui parênteses, que é uma multiplicação, ó. Raiz de 2x menos 4 mais 2. Isso quando x tende a 4. Continuando. Vai ficar limite. Aqui eu posso botar 2 em evidência. Botando 2 em evidência vai ficar x menos 4. 2x, 2 vezes 4, 8. Que continua. Apareceu a Margarida. Apareceu a Margarida, olê. Ó, aí vai ficar raiz de 2x menos 4, mais 2. Quando x tende a 4. Ó quem apareceu. Simplify. Simplificamos.
enquanto a gente não substitui, escreva o tal do limite, lim, que é a abreviação, né, de limite. Então 2, aí vem agora raiz de x mais 2, fazendo aqui matemática step by step, passo a passo, ó, 2x menos 4, mais 2, quando x tende a 4. Esse mais aqui não, já falei para vocês, não adianta mais em nada. Então agora vamos substituir o valor. Então vai ficar, deixa x tender a 4. Então raiz de 4, 2. Raiz de 4, 2 mais 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 4, 8. O x é 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 4, 4. Raiz de 4, 2. 2 mais 2, 4. 8 por 4, 2. 2. Pronto. E o terceiro momento, que é justamente esse daqui, ó, dessa definição, ó, que o limite tem que ser igual à imagem. Pronto, vamos fazer isso. Se o limite tem que ser igual à imagem para ser contínua, é o que ele está justamente pedindo, ó, determine K para que a função seja contínua. Então vamos igualar. Primeiro igual ao segundo, quer dizer, este primeiro igual ao segundo, o terceiro exige isso. Então bora fazer. Então o primeiro é 18 mais 12K igual a 2. O que implica, o primeiro, esse daqui, ó, este 18 mais 12K igual a 2, que é justamente o que eu falei. O primeiro igual ao segundo, que é o terceiro. Aí fica, implica que 12K é igual a 2, migra esse camarada para o segundo membro, ele vai com sinal trocado, ou seja, fica menos 16. O que implica que K é igual a menos 16 dividido por 12. A última implicação nós chamamos de donde. Donde é a última implicação, para terminar. Então K tem que ser menos, aqui por 4 dá 4, aqui por 4 dá 3, ou seja, menos 4 terços. Tá? Então é necessário que K seja menos 4 terços para que essa função seja contínua. Então é isso aí, a resolução da nossa lista de exercício. Tem 4 questões, as 4 questões que eu expus para vocês aí. Aí eu desejo que vocês tenham uma boa compreensão e caso não, escreva para mim, tá? Ademais, bons estudos. Tchau.